Olá, muito bom dia para você. O Evangelizar Informa desta segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, está no ar. Como é que foi seu fim de semana? Foi de descanso, foi de passeio, foi perto dos familiares? Eu espero que tenha sido muito especial, um fim de semana muito bom. Gente, dia 4 de outubro, vocês sabem que data é comemorada em 4 de outubro? Dia de São Francisco de Assis, padroeiro da Itália, padroeiro dos animais. São Francisco, que ficou conhecido, nasceu em família rica, preferiu viver na pobreza, perto dos desamparados, era um homem que amava também os animais. E por conta disso, dia 4 de outubro é comemorado também Dia Mundial dos Animais. Isso é celebrado em 35 países desde a data de 1931, Um alerta aí sobre a importância dos cuidados com os animais de rua e também com aqueles que estão na natureza e sofrem, pelo habitat ameaçado aí com o avanço da atividade humana. Então essa data celebra o Dia Mundial dos Animais. Eu quero falar também para você de casa, eu quero dar aquele meu muito obrigado pelo carinho da sua companhia, Agora são 8h21 e nós vamos juntos até as 9 horas com notícias, informações, serviço para você aqui do Evangelizar Informa, tá certo? Também quero destacar que a gente fala ao vivo para 1.300 cidades de todo o país via satélite. E você acompanha a TV pelo aplicativo da obra Evangelizar. Nas nossas mídias sociais, somos quase 2 milhões de inscritos no YouTube e mais de 2 milhões no Facebook. E é aqui, pela transmissão ao vivo do Facebook, que você conversa comigo, manda a sua mensagem, as dicas, sugestões de reportagem. Eu quero ler a sua mensagem aqui hoje no programa. Portanto, manda pra gente, a gente está esperando. Tudo bem? Vamos então para os destaques dessa segunda-feira. Contas públicas do Brasil registram o melhor resultado no mês de agosto desde o início da série histórica do Banco Central. Isso só foi possível graças ao aumento na arrecadação de impostos e à redução de gastos do governo com a pandemia da Covid-19. A ANEEL autoriza corte de luz por falta de pagamento das famílias carentes. Estão incluídas no programa aquelas famílias consideradas de baixa renda, pois este quadro acabou. E a ANEEL não tem neste momento previsão se vai permitir outra medida assim nos próximos dias ou nos próximos meses. Senado aprova projeto que cria a Política Nacional de Informações sobre Violência contra a Mulher. O projeto de lei é do Senado, já passou pela Câmara dos Deputados, onde sofreu modificações. Depois passou por nova apreciação do Senado e agora segue para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mais um reflexo da pandemia. O número de mamografias cai 42% no Brasil. E começou a campanha nacional de multivacinação em crianças e adolescentes. Você confere essas e outras notícias a partir de agora no Evangelizar Informa desta segunda-feira, dia 4 de outubro. 8h23 e a gente já chama a previsão do tempo, As informações são da agência Climatempo. Confira. A semana começa com previsão de tempo mais firme sobre a região sul do país. O sol aparece entre nuvens em praticamente todas as áreas do Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina e também sobre o oeste do estado do Paraná. A entrada de uma massa de ar mais frio também vai derrubar as temperaturas, principalmente sobre o estado gaúcho no início desta semana. Ainda chove de forma mais expressiva sobre as demais áreas do estado do Paraná e sobre o leste catarinense. Na região sudeste do país também tem condição para pancadas de chuva em praticamente todas as áreas da região, com exceção do norte mineiro e também do norte do Espírito Santo. A chuva é mais expressiva e ocorre a qualquer hora do dia em áreas da faixa leste do estado de São Paulo. Nas outras áreas onde tem previsão de chuva, essa chuva acontece entre a tarde e a noite e pode vir acompanhada por descargas elétricas. No centro-oeste do país, o tempo volta a ficar firme sobre o norte do estado de Goiás, o que inclui a região do Distrito Federal. E o sul do Mato Grosso do Sul também tem previsão de tempo firme com sol que aparece entre poucas nuvens. Nas demais áreas, condição para pancadas de chuva que também vem acompanhada por rajadas de vento e descargas elétricas. No nordeste do país, a condição é de tempo firme e seco em grande parte da região.
Chove de forma fraca somente sobre o litoral norte da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, uma chuva que intercala com períodos de sol. E sobre o oeste do Maranhão, ainda tem condição para pancadas um pouco mais expressivas. Na região norte do país, chove em praticamente todas as áreas. A chuva mais volumosa fica concentrada sobre o estado do Amazonas e também sobre o estado do Acre, onde tem condição de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas na tarde desta segunda-feira ficam em torno dos 28 graus em Salvador. No Rio de Janeiro, o tempo fica encoberto, o dia começa com 22 e a máxima é de 30 graus. Em Porto Alegre, o amanhecer será mais friozinho, mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em Cuiabá, calorão de 35 graus na tarde desta segunda-feira e em Manaus, a máxima chega aos 30 graus. Bastante calor em Manaus. É mais um dia, gente, que a gente tem que celebrar a chuva, né, em vários cantos do país, porque o Brasil está precisando de chuva. Nós temos comemorado muito a chuva pelo Brasil nos últimos dias. Vocês têm acompanhado aqui na previsão que a gente mostra sempre no comecinho do programa, mas a situação ainda é muito preocupante. Um levantamento aponta que hoje 12 estados do país enfrentam o grave problema da falta d'água. A seca severa no país avançou 300% e ameaça de forma preocupante o nível dos reservatórios brasileiros. O levantamento é do portal Metrópolis e foi feito com base em informações da Agência Nacional das Águas. Se no ano passado a forte estiagem atingiu os estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, em 2021 o alerta avança por 12 estados e afeta de forma severa a produção agrícola, pastagens, sem falar na falta d'água em reservatórios, córregos e até poços. E toda essa situação ameaça também o fornecimento de energia elétrica, produzida em várias usinas pelo Brasil. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina estão na lista dos estados que mais foram impactados pela forte estiagem. E de frente para tantas mudanças no clima, um estudo feito pela Fiocruz, pelo INPE, o Instituto de Estudos Avançados da USP, traz um alerta. Na região da Amazônia, se nada for feito no combate ao atual cenário, 12 milhões de pessoas, vou repetir, 12 milhões de pessoas vão sofrer com o calor extremo na região. Motivos que podem levar a isso são vários. Principalmente a devastação das florestas, que avança acelerada. Hoje, 18% de todo o território da Amazônia já foram totalmente desmatados. São locais onde a floresta densa e tão vasta da região já deu lugar à vegetação chamada de savana. Em uma outra área que corresponde a 17% de toda a Amazônia, o processo é avançado em diferentes níveis de degradação. A situação é tão grave, conforme aponta o estudo, que, de acordo com os pesquisadores, daqui a 20 ou 30 anos, a região poderá chegar a um ponto em que não haverá mais retorno. Desde os anos 80, a estação da seca ficou de 3 a 4 semanas mais longa, em uma área extensa que vai da Bolívia até o Oceano Atlântico, no norte do Brasil. O estudo é um alerta aos governantes e à população. Isso porque os estudos feitos nos anos 80, nos anos 90, olhando para hoje, indicavam, nas piores situações, um cenário muito menos grave do que o cenário que vemos agora. O alerta está dado, né, gente? Agora depende também muito da conscientização de cada pessoa para que o cenário desenhado para os próximos anos comece a se modificar. É preciso mudança de hábito, sim, para esse cenário e essa ameaça mudar. Agora a gente muda de assunto para falar de economia. Isso porque as contas públicas registraram um saldo positivo no mês de agosto. E este é o melhor resultado da série histórica do Banco Central. Quem tem os detalhes é a repórter Fabiana Vantucci. As contas do setor público consolidado registraram um superávit primário de mais de 16 bilhões de reais no mês de agosto. O bom resultado está relacionado com o superávit registrado nas contas dos estados e municípios e mostra que o valor arrecadado foi suficiente para cobrir as despesas públicas. Isso só foi possível graças ao aumento na arrecadação de impostos e à redução de gastos do governo com a pandemia da Covid-19. Esse é o melhor valor para o
mês de agosto da série histórica do Banco Central, que teve início no ano de 2001. Lembrando que no mesmo período, em agosto de 2020, a situação era bem diferente. Na época, foi registrado déficit de mais de 87 bilhões de reais, ou seja, mais despesas e menos receitas. O Banco Central informou que após bater recorde em fevereiro, a dívida bruta do governo geral segue recuando. Em agosto, a dívida voltou para o patamar de 82,7% do produto interno bruto, o que representa um montante de mais de 6 trilhões de reais. Esse indicador serve como referência para as agências de classificação de risco que definem a atratividade de investimentos dos países. Todos os dias aqui no nosso programa, no Evangelizar Informa, a gente traz informações importantes sobre preços de produtos essenciais, sobre economia para a dona de casa, para o trabalhador e também o que muda no dia a dia dos brasileiros. Pois é, mas hoje a gente traz um alerta que desde a última sexta-feira, 1º de outubro, está autorizado o corte de energia por falta de pagamento às famílias de baixa renda. A Andressa Carvalho tem os detalhes. Bom dia, Andressa. Bom dia, Odilon. Bom dia para você que nos acompanha. E é hora de muita atenção aos consumidores de baixa renda. Em abril deste ano, com o avanço da pandemia de Covid-19 por todo o Brasil, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, havia determinado a suspensão do corte de luz por inadimplência na casa das pessoas incluídas no programa de tarifa social. Estão incluídas no programa aquelas famílias consideradas de baixa renda, pois este quadro acabou. E a ANEEL não tem neste momento previsão se vai permitir outra medida assim nos próximos dias ou nos próximos meses. Quem tanto precisa, claro, ainda sofre muito para não entrar no vermelho para dar conta de pagar a conta de luz. Mas agora vai precisar quitar o que estava em atraso. Mas a gente observa também que quando é necessária, a ajuda chega. Em São Paulo, por exemplo, foi lançada agora em outubro uma campanha que permite a negociação dos atrasados. Isso para aqueles clientes cadastrados na tarifa social de energia elétrica. A ANEEL Brasil permite o parcelamento em até 13 vezes a esses consumidores com juros de 1% ao mês. No caso de São Paulo, há um telefone para tirar dúvidas e negociar dívidas em casos específicos, como por exemplo para portadores de doenças crônicas. O número é 0800 7272 120, em quais casos o consumidor terá a energia desligada. Não apenas pela falta de pagamento da fatura, também será desligado se deixar de pagar taxas como a de religação do serviço, mas antes disso, a empresa responsável pelo fornecimento de energia tem a obrigação de notificar o usuário pelo menos com 15 dias de antecedência. Com a proibição do corte de energia, 12 milhões de famílias foram beneficiadas em todo o Brasil, de abril até o fim de setembro. Não quer dizer que todos deixaram de pagar a conta, mas sim que tinham direito ao benefício de atrasar o pagamento. E hoje eu fico por aqui desejando uma ótima semana a todos. É com você, Odilon. Obrigado, Andressa. É verdade, as famílias de baixa renda são as que mais precisam, né? Esse é um momento de alerta, principalmente para elas, para a conta não ficar no vermelho, né? Porque agora vai ser cobrado e vai acontecer, inclusive, o desligamento. Vamos para o intervalo, gente. A seguir, você confere que a pandemia reduziu o número de mamografias no Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa dessa segunda-feira está de volta no segundo bloco, 8 horas 35 minutos agora, ponteirinho virando para 36. E eu quero trazer alguns recadinhos que você de casa está mandando, né? Sua interatividade com a gente aqui. A Ivete Guarese manda uma saudação para a gente, um abraço para você, Ivete, muito obrigado. Jailson manda mensagem também, um abraço, Jailson. Silvânia manda bom dia para nós. Maria Celina Minucci, bom dia, Odilon, ótima semana a todos. Ótima semana a todos nós também, Maria.
A Eva manda recado, a Marília traz um recado maiorzinho aqui comentando uma das nossas reportagens. Bom dia, Odilon, que tristeza, né? A natureza está nos alertando há muitos anos que sofremos as consequências de destruição que nós seres humanos fazemos, principalmente as grandes empresas. Tá aí o recado da Marileia Yantas, que nos manda aí. Muito obrigado pela sua mensagem, viu? A Nilcia também nos manda um bom dia, um abraço para você. A Genilda, bom dia, Odilon, uma boa semana a todos nós de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço especial a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A Marlucineide Oliveira manda um bom dia, um abraço para você também. E a Linda Almeida manda um bom dia, perguntando quando é que o Ricardo volta. Linda Almeida, calma, o Ricardo já volta. Mais uns dias aí ele já está de volta com vocês, tá certo? A gente segue então, pessoal, com o nosso programa, com as nossas notícias. O Senado aprovou um projeto que cria uma política nacional de informações e estatísticas sobre violência contra a mulher. As informações com a Patrícia Berwick. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Odilon. Bom dia para você que nos acompanha na manhã desta segunda-feira. A ideia, de acordo com o texto, é reunir e organizar um banco de dados nacional sobre todos os tipos de violência contra a mulher. O projeto de lei é do Senado, já passou pela Câmara dos Deputados, onde sofreu modificações. Depois passou por nova apreciação do Senado e agora segue para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. As informações para abastecer este banco de dados, de acordo com o projeto de lei, serão fornecidas por várias instituições de saúde, de assistência social, de segurança pública e por outros órgãos e entidades envolvidas no combate a este tipo de violência. Entre as informações devem ser incluídas características do agressor, informações sobre as vítimas de cada caso e qual o tipo de relacionamento entre eles. Tudo em um único banco de dados nacional. O Odilon é mais uma ferramenta importante que a gente espera que tenha eficiência no combate a este ato tão covarde e, infelizmente, ainda tão comum que é a violência contra a mulher. Eu volto com você. É isso mesmo, Patrícia. Muito obrigado pelas informações. A gente destaca, né, esse projeto avança no Senado, ele passa ainda por algumas comissões, mas o que todos esperam é uma política mais eficiente, né, de combate à violência contra a mulher. E vem nesse projeto uma ideia para deixar tudo mais eficiente ainda. A gente continua falando sobre mulheres, agora o assunto é a saúde delas. Outubro é o mês destinado à conscientização do câncer de mama e reforça a importância do diagnóstico precoce. No entanto, devido à pandemia, a procura pela mamografia, o exame que faz o rastreio da doença, registrou queda. A Cláudia Vicentim tem os detalhes. Bom dia para você, Cláudia. Bom dia, Odilon. Bom dia a todos. Uma ótima semana. Pois é, em 2020 houve uma redução de 42% nas mamografias entre mulheres na faixa de 50 a 69 anos. Como você disse, a pandemia foi a principal causa dessa queda na procura pelos exames. As mulheres ficaram com medo de procurar as unidades de saúde e se expor ao contágio pelo coronavírus. Mas é muito importante ressaltar que o diagnóstico precoce é a principal chance de cura para esse tipo de câncer, que, segundo os especialistas, apresenta um risco alto de gerar a chamada metástase, que é quando o tumor se espalha por outros órgãos e aí complica bastante o tratamento e as chances de cura. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a cada ano 66 mil mulheres desenvolvem o câncer de mama no Brasil. Mas a gente pode reduzir esse número. O exame de mamografia é feito de graça pelo SUS. Então, se você é uma dessas mulheres que não fez o exame no passado, faça o quanto antes. Se você fez, faça novamente, porque é um compromisso anual com a sua saúde e com a sua qualidade de vida. Alerta importantíssimo, hein, para todas as mulheres, certo? Gente, hora daquele recado agora para você. A Patrícia está aqui comigo agora de manhã. Muito bom dia para você, Patrícia. Bom dia, Odilon, que alegria estar aqui com você. Bom dia, gente amada que acompanha a TV Evangelizar. E aí, minha querida, meu querido, você não aguenta mais aquelas dores por todo o corpo, as pernas inchadas, tudo isso aí, né, essa gordura acumulada no seu corpo, o excesso de peso vem te causando esse sofrimento? Então está na hora de mudar essa realidade emagrecendo com ele, o ActiNutri, o melhor emagrecedor do Brasil. É isso aí, ó, já vai ligando pra gente no 0800 000 3474, que hoje eu trago assim uma super promoção, um incentivo incrível para você começar de vez o seu tratamento. E
emagrecer sem sofrimento, sem passar fome, de uma forma natural. Não importa se você tem muitos quilos para emagrecer ou só um pouquinho, como aconteceu com a Amanda, veja só. Oi, meu nome é Amanda Miller, eu sou estudante e moro em Curitiba. Nessa pandemia, assim como muitas outras pessoas, eu engordei uns quilos. Não passava na frente do espelho, não entrava nas minhas roupas. Inventei tanta dieta maluca da internet que engordei, passei mal e mesmo assim não adiantou. Aí me indicaram a ActiNutri e eu perdi 5 quilos em um mês. Se você passa pela mesma coisa, eu recomendo. É isso aí, você pode emagrecer até 8 quilos em um único mês. Então já comece a ligar 0800 000 3474. Olha só hoje a promoção. Tá vendo essa nota aqui? Antigamente era 50, né? Pois hoje, ó, menos de R$50 para você aproveitar um kit especial ActiNutri. Não é só um frasco não, serão 3 produtos da Floravita para você emagrecer com eficiência. R$ 49,90 apenas nas parcelinhas, então ligue já. Um beijo, uma excelente semana para todos vocês. Acompanhou o recado da Patrícia? É só ligar, hein? Agora, nosso assunto é a multivacinação. Já começou a campanha nacional que tem como público-alvo as crianças e os adolescentes. Veja só. Meningite, câncer de útero, paralisia infantil, hepatites, rubéola. 18 vacinas para todas essas doenças serão disponibilizadas de graça nos postos. Algumas doenças já estão até erradicadas no país, como a varíola. Manter a carteira vacinal em dia evita o retorno delas. A multivacinação garante, de uma só vez, a imunização dos brasileirinhos abaixo de 15 anos. E o dia D será 16 de outubro. A gente sabe que a gente está no cenário pandêmico, então essa campanha multivacinal é importante para, eventualmente, diminuir a ida dos pais aos postos de saúde. Então, a gente sabe de todas as dificuldades. Então, a campanha mostra e dá a possibilidade para que essas idas sejam reduzidas ao máximo. A bombeira civil Eva Silva deixou de vacinar os filhos por medo da Covid-19. Agora, mais tranquila, ela voltou a cuidar da saúde da família. Eu fiquei insegura porque eu tenho 3 filhos. Um especial de risco, de 8 anos, o Miguel. Maria Luísa com bronquite e Lucas, o mais velho, que tem 13 anos, ele diagnosticado com asma. Locais de baixa cobertura vacinal, geralmente junto a populações de baixa renda, são outro foco da campanha. Daí a importância da divulgação e da mobilização para se atingir esse público. Um garotinho com sarampo, uma criança com sarampo na escola vai pegar na turma inteira. Então a gente tem que fazer realmente uma barreira, estimular essa vacinação e com isso impedir mortes completamente evitáveis. É isso aí, alerta muito importante. Olha só, recado para os pais, hein? Não dá para deixar a carteirinha de vacinação incompleta, gente. Esse mês é uma campanha de multivacinação, é um mês de conscientização de correr aos postos de saúde para não deixar nenhuma vacina atrasada para garantir a vacinação do seu filho. Combinado? Muito importante. O uso do cigarro eletrônico tem acarretado muitos problemas de saúde para os usuários. Mesmo assim, o número de fumantes tem aumentado significativamente nos últimos anos. Nem todo mundo sabe, mas é proibida a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil desde 2009. Mesmo com essa proibição, o número de usuários continua aumentando. Entre 2011 a 2018, esse número passou a ser 6 vezes maior. Foi de 7 milhões para 41 milhões de fumantes. A atração pela tecnologia. Realmente a gente não pode ignorar que é uma alta tecnologia. E isso atrai os jovens que costumam usar celulares, computadores, e a forma de recarregar esse dispositivo é o mesmo. Então, acaba sendo uma novidade tecnológica e acabam se tornando dependentes pela frequência do uso, por causa da nicotina. No início, a promessa seria ajudar as pessoas a pararem de fumar. Mas na prática, não é bem isso que acontece. A indústria diz que é de baixo risco e que também serviria para desviar a atenção do cigarro tradicional, usando esse menos agressivo, e acabaria possibilitando a cessação tabágica definitiva. Mas o jovem que nunca fumou, que é atraído pela tecnologia, acaba se tornando dependente
e acaba também, por curiosidade, fumando uma situação mais intensa que é o cigarro tradicional, acaba fumando os dois. Os riscos e malefícios do cigarro eletrônico acontecem principalmente no pulmão e são semelhantes ao cigarro tradicional. Nós sabemos que esse tipo de cigarro eletrônico ele é capaz de ativar células inflamatórias do nosso organismo e, além disso, causar um certo enrijecimento dos vasos e, com isto, a médio e longo prazo, ele pode sim desencadear o infarto agudo do miocárdio, aumentando o risco desse paciente de infarto agudo do miocárdio. Isso foi comprovado quando se usa cigarro eletrônico com nicotina e cigarro eletrônico sem nicotina, mostrando que esses riscos são muito mais prevalentes naqueles que usam cigarro eletrônico com algum teor de nicotina. Hábitos saudáveis, né? A melhor indicação. Vamos para o intervalo então, gente. São 8h47. No terceiro bloco, a gente traz uma reportagem especial que mostra as celebrações a São Francisco de Assis, na Itália. Fique com a gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta neste terceiro bloco, 8h50. E agora eu trago mais recados do pessoal de casa. O pessoal está escrevendo nesse comecinho de semana, hein? A Zelina Galete manda recado. Bom dia, Odilon. Sou de Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço especial ao Espírito Santo, a cidade de Vila Velha. Fátima Batista manda um abraço de Fortaleza. Um abraço também, Fátima. A Maria Helena Melo. Bom dia, Odilon. Aracaju, 28 graus. Bastante calor aqui no sul, não tá tão calor não. Maria Helena, muito bom dia para você. A Luceni Poloto manda um bom dia também. Luceni, um abraço para você. Tem recado do Jean, da Leila de Cambará, da Sandra, da Jocélia, da Marismar, em ação de graças pelas doenças. Ela faz pedidos aqui para a Karina também, que nos dá o recado sobre a vacina para as crianças, né? Uma maravilha esse mês de vacina para as crianças. Um abraço especial a você, Karina, a todos que estão nos acompanhando nesse comecinho de segunda-feira, tá certo? Agora é hora da gente dar aquele giro de notícias pelo país, hora do Informa na Cidade. Acompanhe. No Distrito Federal, um susto. Ladrões invadiram a casa de um conjunto habitacional e anunciaram o assalto dentro da garagem ao motorista, logo que ele chegava. Imediatamente, sem abrir as janelas, o homem engata a marcha ré e escapa. Para tentar impedir a fuga, o criminoso apertou o gatilho por 3 vezes. E por 3 vezes, a arma não disparou. Sorte ou milagre? Incrível, gente! O caso foi registrado em junho, em Arniqueira, no Distrito Federal. Mas as imagens foram divulgadas só agora pela polícia, que investiga o caso. A orientação de especialistas em segurança pública é que as pessoas nunca reajam a um assalto. No interior do Maranhão, essa imensa jiboia apareceu assim, tranquila, se movimentando pelas ripas de madeira que sustentam o telhado de uma casa. Olha o tamanho da cobra, gente! Foi um susto para os moradores da cidade de Santa Inês, a 175 quilômetros da capital São Luís. Depois desta cena, os moradores contam que conseguiram retirar o animal lá do alto. Então, colocaram a jiboia num saco para jogá-la no mato, no seu habitat natural. No município de Imaruí, sul de Santa Catarina, a 112 quilômetros de Florianópolis, um aposentado transformou em arte os pontos de ônibus da cidade onde mora. Espalhou as cores de seus traços cuidadosos por 9 pontos de ônibus. O homem de 60 anos, João Batista Fernandes, que recebeu apoio da prefeitura, contou que antes havia pintado apenas as paredes de casa. Agora, em Imaruí, os pontos de ônibus estão assim, mais coloridos, aconchegantes e muito mais bem-humorados. Só à espera dos passageiros. E em pleno século XXI, na região metropolitana de Curitiba, há quem leve a vida longe do fornecimento de energia elétrica. Hoje, com quase 70 anos, esta mulher da foto vive na mesma casa onde nasceu. E aqui, por opção da família dela, pouco do progresso chegou.
Acostumada, Dona Emília comenta que hoje em dia só ouve as reclamações dos vizinhos com as sucessivas altas da energia elétrica em 2021. O registro é do fotógrafo Franklin Freitas, do portal Bem Paraná. 2021 e nada de energia elétrica, hein? Impressionante essa notícia aí. Gente, tem mudança no Pix, começa a valer hoje, a gente já falou aqui no nosso programa e trazemos mais destaques hoje. Transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas vão ter limite de valor e horário. A Cláudia Vicentim conta pra gente quais são as principais alterações. É isso, Odilon. Começaram a valer hoje, então, as novas regras de transferência financeira pelo Pix, o pagamento eletrônico instantâneo e gratuito lançado em outubro do ano passado no Brasil. A principal mudança é o limite de valor no período da noite. Então, entre 20 horas e 6 da manhã, só é possível transferir R$1.000. Isso vale para as pessoas físicas, incluindo aí os MEIs, os microempreendedores individuais. Esse limite pode ser modificado pelo cliente, mas nesse caso, a pessoa deve fazer um pedido formal à instituição com a qual ela trabalha para fazer essa alteração. A nova regra vale também para a TED, a transferência eletrônica disponível que os bancos já ofereciam. Segundo o Banco Central, as novas medidas pretendem aumentar a segurança, evitar aí golpes, ações criminosas que já começaram a aparecer, criatividade para golpes aí usando a tecnologia que não falta aos bandidos. Em novembro, novas medidas de segurança estão previstas em relação às transferências por Pix, como o bloqueio preventivo de recursos em caso suspeito de golpes e o alerta de laranjas. Mas até lá, muita atenção ao fazer as suas transações. Nada de clicar em links enviados por SMS em nome de bancos, só faça as suas transferências pelo aplicativo e pelos canais oficiais da instituição onde você tem conta. É isso mesmo, mudanças importantes aí, né? Pensando na segurança do usuário. Agora a gente muda de assunto, vamos para a Itália, porque as celebrações ao Dia de São Francisco, hoje, segunda-feira, levaram centenas de fiéis à cidade de Assis. Neste fim de semana, a missa em honra ao santo aconteceu esta manhã. Este ano, as comemorações incluíram o lançamento de um prêmio internacional. O dia dedicado a São Francisco começou com a Santa Missa em honra ao pobrezinho de Assis. Como de costume, cidades italianas prestaram homenagem ao padroeiro da Itália, com a oferta simbólica de óleo para a lâmpada votiva a São Francisco. Este ano, a doação foi feita pela Sardenha, que apesar da grande perda de oliveiras devido aos incêndios que devastaram a região no verão passado, manteve a doação como sinal de fé na recuperação dos prejuízos. Nos arredores da Basílica, o movimento de peregrinos foi intenso e teve gente que veio de bem longe, como este grupo de Washington. Não há nada mais belo que estar neste lugar sagrado que eu queria visitar há tanto tempo, diz o sacerdote americano. São Francisco recebeu um chamado a reconstruir essa igreja, e aquele chamado é evidente ainda hoje. Para reforçar os ideais de São Francisco, a Diocese de Assis, por meio da Fundação do Santuário da Expoliação, lançou este ano a edição 2022 do Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlo Acutis, que comemoram seus dias em outubro. A iniciativa, que leva o nome do santo e do jovem beato italiano, está na segunda edição e tem como proposta fomentar uma economia baseada na fraternidade. Na estreia da premiação, em maio do ano passado, a iniciativa vencedora foi a do Instituto Seráfico de Assis. Fundada há 150 anos, a entidade presta assistência a crianças com deficiências graves e múltiplas que necessitam de atenção especial. Como na primeira edição, o prêmio deste ano é voltado a projetos desenvolvidos no mundo todo. A intenção é dar visibilidade a iniciativas que atendam aos mais humildes e desfavorecidos. O vencedor receberá um prêmio em dinheiro no valor de 50 mil euros. As inscrições vão até 31 de dezembro. Para participar, basta acessar o site oficial e preencher o formulário. Conforme o regulamento, serão priorizados projetos destinados ou desenvolvidos por jovens de diferentes partes do mundo. Francisco e Carlo, quando fizeram essa coisa, eram jovens e nós precisamos de jovens que, como fala o Papa Francisco, também estejam com esta paixão para
o progresso do mundo, o verdadeiro progresso do mundo na fraternidade. E espero também que o Jovem do Brasil, que são tantos devotos também do Carlo, do São Francisco, possam participar. Matéria fresquinha que acaba de chegar da Itália. Um abraço ao Jusinei Cardoso, que trouxe essa brilhante reportagem pra gente, né? O Jusinei e a equipe que está com ele. Aí uma brilhante reportagem que veio agora cedinho. Houve o destaque desse prêmio em Assis, né? Agora a gente vai falar sobre outro prêmio. Acaba de sair agora cedo na Suécia, em Estocolmo, o resultado com os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina. O anúncio foi dado pela Academia Real das Ciências da Suécia e revela os grandes vencedores. Davi Julius, dos Estados Unidos, e Adem Patapoutien. Ele é de Beirute, no Líbano. Ambos têm descobertas que indicam como o toque, o calor e o frio dão início a sinais no sistema nervoso do corpo humano. São estudos que já estão sendo usados para o tratamento de várias doenças, entre elas as doenças crônicas. Amanhã, o destaque é o Prêmio Nobel de Física, que será também divulgado em Estocolmo, na Suécia. Agora, daqui a pouco, a gente tem o programa Com a Palavra. Eu quero chamar o Padre João Luiz para dar uma palavrinha aqui com a gente no nosso Evangelizar em Forma. Muito bom dia para você, Padre. Dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Isso aí, Odilon. Bom dia, que alegria entrar rapidinho aqui dentro do Evangelizar em Forma. Você que está acompanhando aí nosso jornal, as informações, as notícias. O Odilon já deu uma deixa aí do que nós vamos ter no programa de hoje, além de todas as informações, as notícias da igreja, os pedidos de oração, a palavra de Deus. Nós vamos trazer para você aqui também sempre essa direção da palavra para a tua vida, tá bom? Nós vamos dar continuidade aí, coladinho, com o Evangelizar em Forma e com o nosso querido Odilon. Dado o recado, gente, Evangelizar em Forma desta segunda-feira está acabando, 9 horas. Um abraço para você, terça-feira tem mais. Tchau!